Olá, boa noite, senhores. Sejam bem-vindos a mais uma live da Uniabel, dos cursos de Ciências Contábeis, ADM, RH e Logística. Hoje nós estamos aqui com o professor Ricardo Machado, professor da nossa instituição, muito bem quisto por todos os alunos, colega de trabalho, e o nosso professor convidado, o professor José Manuel Barreiros, também muito conhecido na nossa instituição, já antigo da casa, está sempre fazendo eventos conosco. Professor Ricardo Machado, nosso grande mestre aí, não temos muito o que dizer dele, mas ele é um mestre em sistema de gestão, com pós-graduação em gestão de recursos humanos, marketing, mercado globalizado e mestre aí nas disciplinas, bem requisitado, quisto por todos os nossos alunos. Nosso professor convidado é mestre em desenvolvimento empresarial, com formação em administração. Ele atua em segmento de consultorias há mais de 30 anos, foi consultor do Sebrae e hoje é consultor na escola de treinamentos. Tá? É o nosso convidado hoje para trazer bastante conhecimento aí para vocês, ok? Vou pedir para que vocês não deixem de curtir a nossa página, dar um like lá para a gente, seguir o nosso canal, tá? Lembrando também, não é o primeiro aviso, até porque a gente já teve outras lives, né? Mas deixando bem claro que o formulário vai ficar até às 21 horas para que vocês ganhem as horas complementares, ok? Nem é necessário deixar o nome, nada aqui no chat, que vai estar liberado para vocês após o final da live, né, até as 21 horas. Vou passar a palavra para o professor Ricardo Machado, professor Manuel, para falar um pouquinho, fazer a apresentação e vamos iniciar a nossa live. Boa noite, Patrícia. Boa noite, professor José Manuel. Boa noite a todos que estão assistindo. É um grande prazer estar aqui falando sobre um tema tão pertinente para os alunos da Uniabel e toda a comunidade externa também. Vai ser um grande prazer poder estar falando com vocês. Muito boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Uniab a oportunidade que me deu de voltar a esta instituição. É sempre um imenso prazer. No questão que vamos discutir hoje, talvez mais do que simplesmente falar sobre seleção, é importante falarmos sobre a conjuntura que nos envolve. Então, talvez nós abordemos alguns aspectos que deveriam ter sido pensados e nunca foram muito ponderados pela falta que nós temos de analisar as tendências do mercado. Vamos tocar então a bola, então, Manuel? Vamos falar então. Manuel, vamos tentar desenrolar esse negócio aqui. Em que momento a gente está? Qual é o contexto que a gente está envolvido nesse momento, na tua opinião, professor? Olha, repara bem, a palavra-chave para se discutir hoje a atual situação do mercado, a palavra-chave é mudanças. Quando falamos em mudanças da sociedade, mudanças das empresas e, consequentemente, mudanças de cada um de nós. Isso é muito importante. Quando eu, na minha introdução, eu falei que muitas vezes nós não ponderamos das tendências, isso é um erro que nós cometemos. Porque o que está acontecendo hoje, atualmente, não é novidade, não. Talvez esteja acelerando um processo, mas um processo que já há muitos anos, há mais de 20 anos, podia ser previsto. Eu vou colocar dois factos que eu considero muito importantes, tirados da literatura que está aí acessível a qualquer um de nós. Em 1996 foi publicado um livro, O Fim dos Empregos, em que um sociólogo americano falava, já nessa época, que o mundo estava mudando com o surgimento da tecnologia. Ele falava com muita assertividade que tudo aquilo que nós pensávamos que existia e que fosse determinante teria acabado. Empregos como no tempo dos nossos avós e bisavós, em que o indivíduo entraria numa empresa e ficaria toda a vida nessa mesma empresa, sendo valorizado somente pelo tempo de trabalho, isso não existiria mais. A tecnologia ocupou espaços e isso levou muita gente a perder os seus empregos. Isso era previsto em 1996 e está no livro O Fim dos Empregos. Mais cruel do que isso, tem na mesma época, em
da Califórnia, num dos hotéis mais luxuosos da Califórnia, houve uma reunião, um fórum de magnatas do mundo, grandes empresários de grandes multinacionais, primeiros ministros, presidentes de países, em que estavam debatendo as tendências. E nessa altura há dois factos, que isso também consta de um livro, A Armadilha da Globalização. Muito bom. Houve dois factos que realmente marcaram na leitura desse livro. Um deles foi quando um dos presentes disse que na empresa dele eles já estavam admitindo à distância, trabalhando as pessoas à distância e demitindo as pessoas à distância. Ou seja, o home office, que hoje se fala tanto, já há 25 anos, as empresas pensavam com isso como estratégia. Isso é um facto concreto. Outro facto, talvez mais cruel, foi nessa mesma reunião, nesse mesmo fórum, se houve alguém, um dos presentes, que eu não me recordo quem, que colocou que com a tecnologia existente nesse momento, bastava 20% de pessoas altamente capacitadas para fazer girar o mundo, ganhando muito bem. E o que se colocou foi, e o que farão as outras 80%? Não sei se vocês teriam resposta para isso, mas eu posso acrescentar a resposta que estava dando no livro e que foi dada nesse encontro. Os outros 80% têm que ser entretidos para não perturbarem. Então, o que estamos vivendo hoje não é novidade. Talvez a grande novidade hoje seja que a pandemia acelerou um processo e os modelos económicos que estão prevalecendo no Ocidente. Mas não é novidade. Então, o que a gente tem que discutir hoje, já que temos que aceitar, temos em termos que aceitar o modelo, é como conviver dentro desse modelo e, nesse caso mais específico, como entrarmos num processo de seleção considerando esse modelo. Porque esse modelo está trazendo e vai proporcionar ainda mais vai proporcionar menos vagas de mercado. Ou seja, o desemprego tende a aumentar. Então, esse é o pressuposto que nós colocamos. Eu acho que é por aí, Manel. Você fala muito, eu já pude ter o prazer de participar de palestras que você estava ministrando, e eu tenho conversado muito com os alunos ao longo dessas quase 20 décadas em sala de aula, que as mudanças não são de uma hora para outra, elas vão acontecendo gradualmente, né? A gente percebe facilmente quando a gente dá o exemplo do trocador de ônibus, que não, uma vaga que pouco existe hoje, aquele pessoal que faz o ticket de entrar no estacionamento de shopping, mas a gente vem esquecendo, e indo ao encontro que você está falando, que durante as últimas 2 décadas, com a robótica, com a informática, com a automação, muitos postos de trabalho foram sendo suprimidos pela tecnologia, né? De uma forma ou de outra. Isso vai acontecendo gradualmente. O que é que está acontecendo agora, em algo impensável para qualquer pessoa algum tempo atrás, é uma aceleração e uma maior percepção disso, né? Quando a gente começa a perceber que a pandemia ela veio para dar uma chacoalhada em algumas coisas, mas que no fundo não foi inventado nada novo sobre a pandemia, durante a pandemia agora. A tecnologia que nós estamos utilizando aqui agora já existia há algum tempo. Só que é aquela história, né? Na hora da urgência, a gente corre para os bots. Então, no fundo, eu acho o seguinte: nós fomos chacoalhados no mundo inteiro com a mudança. É mais ou menos, a gente estava lá na última cena do filme, no último capítulo da novela, sentado na sala e de repente cai um elefante na cristaleira, no meio da mesinha, né? De uma hora para outra. E aí a gente, no primeiro momento, fica perdido, e esse perdido faz a gente ficar sem a noção do que está acontecendo, mas eu acho que agora, passados 3 meses, é hora de nós entendermos o fato real do que aconteceu, essas acelerações que você comentou, que vem lá desde os anos 90, do fato que você citou da armadilha da globalização, se não me engano, falou 96, ela só está sendo acelerada. E eu acho que é sobre isso que a gente pode levar a nossa live de hoje, dando algumas dicas de como esse cenário todo que a gente está envolvido, o que vai impactar nesse novo processo de ver o novo colaborador, que eu acho que tem bastante diferença nesse sentido, não tem não, Manel? É exatamente isso. Antes de continuar, eu queria pedir desculpa, que eu estou meio rouco, com dificuldade em falar, porque Claro. eu estou saindo de uma luta que tive com o vírus.
Então, eu sou sobrevivente. Então, eu estou fazendo aqui um certo esforço, por isso muitas vezes a voz me falha, ela aumenta e desce de volume, é devido a isso, porque eu falo muito mais claramente, pelo menos em termos de garganta. Passa a Mas, bola, Manel. Quando for o caso, passa a bola, eu continuo um pouquinho para você. mas dá, amanhã eu vou para o médico novamente, não tem problema não. Deu para sobreviver. Mas, como eu estava dizendo, essas mudanças vêm acontecendo. Só que as pessoas não se preparam para mudanças. As pessoas entram na zona de conforto e são surpreendidos pelos factos. Outro aspecto muito importante a considerar é que a área de RH, talvez muito especificamente, ela é muito contingencial. Ela muda. Aquilo que é uma verdade hoje, daqui a 6 meses pode mudar. Isso é uma realidade. Outro aspecto é que vivemos num mundo capitalista. Então as empresas se interessam acima de tudo por aquilo que tu possas proporcionar a elas. Então nós temos que nos preparar para competir no mercado. Isso é uma realidade. E cada vez está mais acirrada essa luta pelo mercado e vai ficar mais acirrada. Porque com o aumento do desemprego, a briga que nós temos que ter é com muitas vezes os nossos colegas. Porque você, quando sai de uma faculdade, todos têm os mesmos conhecimentos, todos têm o mesmo diploma. No entanto, como vão colocá-los em prática, vai ser o diferencial dentro das empresas. E isso é um aspecto a ser ponderado. E depois, no final, talvez, quando nós estivermos no final desta live, talvez possamos falar algumas outras saídas, que não simplesmente a busca por um emprego. Agora, eu acho muito importante nós discutirmos qual o perfil desse novo trabalhador. Novo trabalhador, ou seja, o trabalhador que será procurado pelas empresas no pós-pandemia. Na realidade, eu já estava sendo, mas agora as empresas, repara bem, o momento é nitidamente favorável às empresas, porque há uma mão de obra no mercado que está em busca de empregos. Essa situação favorece as empresas. Inclusive, há uma tendência, isso é uma realidade, para redução de salários. Isso é outro aspecto que nós podemos ponderar também nesta live. Agora, antes de terminar a minha parte hoje, ou pronto, neste momento, eu gostaria de convocar os alunos que estão presentes e quem nos está assistindo para participar diretamente. Assistir a uma live não é simplesmente ouvir quem está aqui falando, entendendo perfeitamente e absorvendo uma série de coisas. É questionando, perguntando, tirando dúvidas. Isso é fundamental. Vamos fazer da live uma interação em que quem está nos assistindo possa perguntar, tirar as suas dúvidas, para que nós possamos esclarecê-los dentro das nossas possibilidades. Seguindo essa bola, então, Manuel, falando desse novo perfil, você puxou essa bola, que eu acho que é uma das temáticas que a gente mais pode abordar aqui. Qual é o novo perfil desse colaborador nesse período pós-pandemia? A gente percebe, aí eu queria que você depois posicionasse concordando, acrescentando, mudando, você e a Patrícia, é, o funil ele vai apertar mais ainda, né? O que já era apertado, a gente vem numa crise econômica desde o final de 2014, início de 2014, os últimos 5 anos. Quer dizer, a pandemia pega o Brasil no momento mais sacrificado de emprego. A gente já tinha, há algum tempo atrás, alguns milhões de desempregados. Então, o que a gente espera é que vai se acirrar um pouco mais. Mas a gente também entende que quem for disputar esse emprego tem que entender que há um novo perfil, né? Pelo menos do lado comportamental, não é isso, Manel? Pelo menos a questão técnica vai continuar se exigindo uma boa formação, né? Uma boa capacitação, um bom diploma, né? Mas, além disso, seria o lado comportamental o que deve mais ser impactado na procura das empresas após pandemia, Manuel? O que você acha disso? Eu creio, não tenho dúvidas sobre isso. Repara bem, o aspecto técnico, as pessoas se capacitam até através de cursos, as suas habilidades. Agora, a questão comportamental é algo muito mais complexo, porque ele depende muitas vezes da cultura, da formação, da educação que essa pessoa recebeu. E há uma realidade. As pessoas, quanto mais vão avançando na idade, mais enraizadas ficam os seus conceitos e maior é a dificuldade de mudar. E hoje a mudança é a palavra-chave.
A questão comportamental hoje é fundamental em todas as atividades, mais presentes numas do que outras. Eu dou como exemplo uma atividade em que, não sei se alguém dessa área está assistindo à nossa live, que é a área de saúde, enfermagem, que são os cursos da Uniabeu. Repara bem, as enfermeiras e os enfermeiros, eles hoje estão extremamente pressionados. Independentemente da sua capacidade técnica, eles são pressionados pelo doente, são pressionados pela família dos doentes e pelas circunstâncias em que trabalham. Então, manter o equilíbrio emocional para um enfermeiro hoje é muito difícil. Isso especificamente para enfermeiros. Agora, todos nós, quando vamos para dentro de uma empresa, sofremos pressões de toda a ordem, pressões para resultados. E isso mexe muito com o nosso comportamento. Se nós não tivermos o equilíbrio emocional para mantermos uma certa capacidade de enfrentarmos isso, nós vamos nos desequilibrar com uma certa facilidade. E hoje as empresas, há muitos aspectos em que elas dão valor. Um dos aspectos que as empresas valorizam mais no seu funcionário é a sua capacidade de resolver problemas, não de apresentar problemas. Que todos nós estávamos partindo do princípio que eu entrava numa empresa, eu obedecia ao chefe, fazia o que o chefe mandava, estava bem feito e seria o suficiente. Hoje as empresas exigem que o indivíduo tenha capacidade de resolver problemas. Por isso é que nos processos de seleção, isso é muitas vezes apresentado, problemas para serem resolvidos. Isso é um dos aspectos comportamentais. Mas muitos outros são atitudes, equilíbrio emocional, capacidade de se relacionar, trabalhar com equipes. São outros aspectos muito importantes dentro de uma empresa. Você falou, por exemplo, da questão do equilíbrio emocional. Isso já vem de algum tempo. A partir do momento que o funcionário passou a ter mais autonomia, foi exigido dele também que ele passasse a ter esse equilíbrio emocional. Primeiro que a gente trabalha num cenário cada vez mais, mesmo antes da pandemia, com poucos recursos, uma pressão psicológica muito grande, o cumprimento do prazo acima de tudo, né? E com qualidade elevada. Tudo isso fez acrescentar, ao longo dos anos, a questão de exigir, de buscar nesse novo colaborador um equilíbrio emocional. Diante desse cenário, esse tal elefante que caiu na cristaleira que eu falei mais cedo e chacoalhou a sociedade, aonde, por exemplo, a questão do home office, que a gente pode, daqui a pouco até, pode ser uma ideia de a gente abordar essa questão, de trabalhar à distância, eu tenho que ter hoje um colaborador que vai trabalhar à distância em alguns momentos, ou full-time ou intercalado, ele vai ter que ter mais autonomia, ou seja, ele não vai ter o chefe olhando para ele o tempo todo, mas ele vai ter que cumprir prazo, ele vai ter que trabalhar em cima, negociando pressão psicológica com qualidade de entrega. Então, do que você colocou, eu ratifico e chamo mais atenção para a questão do equilíbrio emocional, Manel. Acho que é um dos aspectos fundamentais do novo perfil que vai ser exigido do colaborador de agora em diante. Hoje é uma pandemia, que está mexendo com nossos nervos. Amanhã é a disputa comercial com outros competidores que já acontece normalmente. A gente está previsto, todos os analistas falam isso, a entrada do mundo numa grande recessão. Isso também vai gerar pressão psicológica. Quer dizer, ter equilíbrio emocional talvez seja um dos grandes aspectos comportamentais que venham a ser exigidos desse novo colaborador. Eu acho que também é por aí. E nos aspectos, desculpa, só para terminar o raciocínio, já que tu tocaste na questão do home office, repara bem, que trabalhar em casa é extremamente vantajoso para as empresas, principalmente a redução dos custos. E repara bem, gerir uma empresa é, acima de tudo, uma questão de racionalidade. E quando o teu trabalhador está em casa, isso vai reduzir os custos. Agora, para o trabalhador, no primeiro momento, pode ter alguns aspectos positivos, que são inquestionáveis. Agora, ele tem que ser organizado e tem que ser disciplinado. E isso pode, a longo prazo, ter consequências talvez não muito agradáveis. O indivíduo passando uma vida em casa trabalhando, ele perde as relações muitas vezes com a sociedade, perde as relações com a empresa, daquele convívio diário. E isso pode afetá-lo emocionalmente. Porque, na realidade, dentro das empresas, e isso é um aspecto que nós poderemos abordar também, a questão da empregabilidade,
que o indivíduo tem que se preocupar em entrar na empresa e depois tem que se preocupar como se manter dentro da empresa. Talvez isso seja mais complicado, porque entrar dentro de uma empresa é o momento que eu entro. Trabalhar e manter-me dentro da empresa é para o resto da vida, talvez, que eu tenho que manter lá. Então, isso, a questão de trabalhar em casa, tem prós e tem contras. Depende como o indivíduo consegue equilibrar isso e não perder os vínculos com a própria sociedade. Porque, repara bem, o indivíduo, quando sai para a rua, ele está interagindo com a sociedade, ele está conhecendo a sociedade. E o indivíduo vai passar, reparem bem, o indivíduo, 8 horas de trabalho, o indivíduo passa as 24 horas em casa. Esse pode ser um problema que venha a surgir no futuro. Gente, nossa live está bombando aqui, hein? Tá cheio de pergunta. Nós estamos com a participação de professores nossos, professor Godinho, professor Fernando, professor Emir, todo mundo participando. E os nossos alunos estão interagindo. Já tenho aqui algumas perguntas para mandar para vocês. Podemos começar já o nosso bate-bola? Vamos Vamos lá. Olha, eu tenho aqui o Rafael Pacheco, ele faz uma afirmação, tá? Ele diz que é fundamental entendermos o contexto atual, assim poderemos planejar melhor nosso futuro nesse novo cenário. Eu acho que é a tendência mesmo, né? Exato. A Bianca, ela diz que tanto as empresas quanto os empregados estão perdidos com esse cenário atual, né? E aí eu tenho outras 3 perguntas que complementam essa afirmação da Bianca, que é a Elizabeth Barroso. Ela quer saber como na pós-pandemia os colaboradores vão conseguir manter os seus empregos. A Luciana Silva, ela quer saber como fica o cenário voltado exclusivamente para o futuro do contador, né? Isso a gente até abordou em outras lives, mas verem num aspecto geral, né? Ela pergunta como vai ficar o cenário para o futuro contador. Mas acho que a gente pode, na visão dos mestres, como ficam os nossos profissionais, tanto de RH, ADM, contador, como que vai ficar, qual a visão de vocês nessa pós-pandemia? Então, aproveitando aí essas afirmações da Bianca, da Elizabeth, e as perguntas aí da Luciana e da Kátia, como vai ficar esse perfil de profissional depois? O que vocês conseguem falar para a gente? Pegando o gancho são perguntas que, de algum momento, vai na tentativa de construir um cenário, né? Que todos nós estamos buscando, né? É importante a gente salientar que a gente está no meio do jogo. Os dados estão rolando ainda, né? A gente está tentando construir, que eu digo a sociedade como um todo, tentando construir esse cenário. E acho que a gente já está avançando nessa construção. Porque, como eu falei no primeiro momento, a gente ficou assim perdido. Não sabíamos o que está acontecendo, fomos obrigados a ficar em casa. As empresas aí tentaram reagir de maneira o mais rápido possível. Eu acho que agora está tendo um pouco mais de claridade nos caminhos que vamos ter pela frente. E a partir daí a gente pode tentar fazer algumas deduções. Só pegando o gancho das perguntas e o gancho do Manuel, da questão do home office, né? Que é um dos desdobramentos desse momento, desse cenário. As empresas foram obrigadas, eu acho que o raciocínio pode começar por aí, vários caminhos, esse é um deles. As empresas foram obrigadas a se adaptar, né? De uma maneira muito rápida, algumas fizeram isso de maneira mais veloz, outras estão buscando ainda essa adaptação. Mas houve uma reação empresarial, uma reação de se adaptar a esse novo cenário. Eu acho que é muito do que o colaborador tem que fazer também. Então, vamos pensar no olhar da empresa. O que hoje o dirigente, o gestor, está começando a analisar? Poxa, eu fui obrigado a colocar uma parte dos meus colaboradores, ou dependendo do serviço, dependendo da área, todos colocados em casa, de maneira obrigado, né? É como aquele navio que está afundando, a gente corre para o bote para poder sobreviver. Passou o momento do susto, passou o momento dessa aflição, desse corre-corre, o ânimo começa a baixar um pouquinho, o raciocínio começa a planejar de maneira mais fria. E aí o que a gente imagina, que muita gente está defendendo essa tecla, no primeiro momento o empresário foi obrigado a botar o pessoal em casa. Agora ele deve estar pensando o seguinte, deu certo. Pelo menos em parte de algumas atividades, deu certo. E aí você começa a ver os desdobramentos aonde isso pode chegar,
né? Por exemplo, me vem à cabeça agora, quando eu comecei a trabalhar em agência de emprego lá nos anos 80, eu lembro muito da questão da dificuldade que era contra meus clientes, né, para qual a gente fazia consultoria, aceitarem um trabalhador que morasse longe, porque era muita distância para chegar no trabalho, seria o custo do vale transporte. Eu lembro, por exemplo, que muitos trabalhadores tentavam morar mais perto, davam o endereço de alguém mais perto para tentar ser aceito. Eu lembro, por exemplo, que bairros rodeando ali o centro do Rio, aquela parte velha da cidade, ali, Glória, eram supervalorizados por conta de locamento. Depois a vida vai seguindo, surgiu o metrô, hoje a gente tem o BRT, mas se tudo isso for quebrado pela pandemia, aonde parte dos meus colaboradores vierem a trabalhar em home office, isso vai morrer. Talvez isso não aconteça agora em agosto, não aconteça em setembro, mas a gente tem que analisar, eu acho que eu começo a responder um pouquinho de umas tendências nessa resposta, como o empresário vai pensar. Se a partir de agora o empresário, o contratante, não se preocupar mais aonde alguns trabalhadores que poderão trabalhar de maneira remota moram, ele pode trabalhar na Glória, ele pode trabalhar em Belfort Roxo, Nova Iguaçu, Nilópolis, pode trabalhar na Suécia, no Japão, no Ceará. Então a gente começa a entender, apenas pelo aspecto do home office, que vão ocorrer mudanças. E essas mudanças vão ocorrer no primeiro momento, como eu disse, provocadas por uma situação, mas vai ser experimentado isso. E aí, quanto é que o empresário, uma empresa, paga por metro quadrado no centro de Nova Iguaçu, no centro do Rio de Janeiro? Ele vai começar a pensar, poxa, para que eu preciso pagar isso tudo se durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu tive uma parte dos meus colaboradores em casa sem uma mesa vazia aqui? Essa onda deve criar uma tendência a esse desenho organizacional de quem trabalha na empresa, quem trabalha à distância. Na verdade, o trabalho à distância já existia há algum tempo, apenas essa situação fez acelerar, vai fazer com que a empresa mude essa forma de pensar, mude a forma de relação com seus trabalhadores e, paralelamente a isso, vocês, temos que olhar esse cenário. Para onde essas opções empresariais vão? Então, eu que talvez, estou dando um exemplo, eu, trabalhador, talvez resistisse ao mundo online, resistisse à tecnologia da comunicação, agora eu fui empurrado dentro dela. Então, tudo que eu puder fazer, eu, trabalhador, eu, colaborador, nessas respostas, quais são os empregos que vão surgir? A gente vai tentar dar algumas dicas aqui ao longo da live, mas olha para o mercado empresarial e olha para a reação do mundo empresarial. A partir dali, a gente começa a pensar nas oportunidades dos postos de trabalho. O que tu acha, Manel? Eu, sem dúvida nenhuma, que a gente tem que olhar para o que vai acontecer. E, normalmente, quem toma a iniciativa são as empresas. Elas vão se reestruturar, sem dúvida nenhuma, e é em função dessa reestruturação que nós temos que nos adaptar. Mas existem algumas coisas que têm que estar muito presentes em cada um de nós trabalhadores. Quando você se propõe trabalhar numa empresa, você está estabelecendo um contrato, mesmo que não seja aquele contrato formal, em que a empresa está disposta a te dar uns certos incentivos, em troca, ela quer que você dê a sua contribuição. Então, as empresas, reparem bem, talvez isto seja uma palavra muito dura, a empresa não gosta de ninguém. A empresa gosta de quem possa proporcionar resultados, se assim se possa dizer, que é a palavra mais correta. Então, quando você se vai candidatar a uma empresa, você tem que pensar em que é que eu posso ser importante para essa empresa. Isso é fundamental. Por exemplo, você deu o exemplo de contador, não é a minha área, e não sei se a Patrícia concorda comigo. Contador, hoje, não é só para apresentar resultados, não. É para, em função desses resultados, ele dar orientações para os seus clientes. Esse é um diferencial. Para apresentar resultados, apresentar resultados, até a tecnologia pode suprir. Mas agora, dar orientações, a tecnologia não consegue dar essas orientações.
Então, isso é muito importante. Então, voltamos a entrar na questão comportamental. Isso é fundamental. Em que é que você é importante para a empresa? Isso faz-me lembrar, quando você faz um currículo, e já entrando no assunto com uma certa antecedência, nós costumamos, as pessoas que têm o hábito de colocar os cargos. Isso não diz muito. Para a empresa é importante saber o que é que essa pessoa fazia nesses cargos. Eu posso ter 2 cozinheiros, um sabe fazer aquilo que é trivial, um bife com batatas fritas, arroz e feijão, e outro pode fazer comidas altamente sofisticadas. E ambos têm o cargo de cozinheiros. Então, repara bem, você tem que mostrar em que é que você é importante para a empresa, seja qual for o cargo que você proponha ocupar, se propõe ocupar. Isso é fundamental. E, principalmente, nas questões comportamentais, elas são diferencial, porque hoje, para mais que exista a inteligência artificial, ela não consegue ainda suprir a nossa capacidade de raciocinar, da nossa maneira de pensar, de analisar problemas, de resolver problemas. Ela não consegue fazer isso. Essa é a nossa vantagem, por enquanto. Por enquanto, eu costumo dizer para os alunos, Manuel, que se eu tiver que orientar alguém que me pergunte sobre carreira, eu sempre digo o seguinte: procure fazer o que a máquina ainda não faz. Porque o que a máquina faz, por que que eu vou contratar alguém se a máquina trabalha de domingo a domingo, ela não tem vale-refeição, não tem tique alimentação, transporte, ela não mata a avó dela uma vez por ano para poder passar o final de semana prolongado, ela não me bota na justiça. Então, tudo que eu puder caminhar de agora adiante, a gente sempre lembra muito, mais uma vez, o trocador de ônibus, a pessoa que vende alguma coisa que a gente pode botar o dinheiro e sair o produto. Algum tempo atrás, o Brasil tentou implantar o self-service nas bombas de combustível que a gente vê em outras nacionalidades. Não foi permitido por conta de lei, mas só para tomar um exemplo, eu costumo dizer para os meus alunos de recrutamento e seleção que hoje já tem um robô que faz a seleção no sentido de tentar ver se o meu entrevistado, se ele está sendo verdadeiro ou não. É mais ou menos aquele robô que faz, o FBI usa para tentar reconhecer de maneira facial as pessoas, aonde eu consigo perceber por micro expressões faciais se você está mentindo ou não. Então, eu costumo tentar chacoalhar o meu aluno que não, a gente fica pensando, não, é só o cara que vai receber no ônibus, é só o cara que trabalha no campo, que tem uma máquina que colhe cana, não. A automação, ela vai chegar a todos os níveis. Então, tente fazer alguma coisa, porque o que a máquina faz vai se colocar a máquina e não vai se colocar o ser humano. Gente, eu tenho mais perguntas aqui, já nessa linha de raciocínio dos mestres, tá? Eu tenho aqui a Maiara Mota, que ela pergunta quais as profissões estarão em alta, né, pós-pandemia. Ainda sobre o home office, a Kátia perguntava se pode virar uma tendência no mercado de trabalho, e vocês já acabaram falando. E aí nós temos aqui a participação do nosso coordenador Luiz, de ADM, RH e Logística, que ele acaba fazendo uma afirmação lá no chat para a gente, dizendo que o home office já está mudando as conjunturas organizacionais. Ele já faz essa afirmação. Professor Emir, e aí o Michel e a Maiara, eles fazem a mesma pergunta, né? Se vocês têm essa ideia, quais as profissões estarão em alta na pós-pandemia, se tem alguma dica. E o professor Emir, ele quer saber qual perfil será mais apreciado pelo mercado, generalista ou especialista? Então, vocês têm aí uma dica para a gente dessas profissões que estariam em alta e conseguem responder o professor Emir? Excelente. Olha, profissões em alta, desculpa. Talvez algumas das profissões que estarão em alta, ligadas à informática, designer, alguém que trabalhe com computação, com as áreas de marketing que estarão em alta, e todas as áreas que estão diretamente relacionadas com as mudanças que estão acontecendo na sociedade e com as relações humanas. Por exemplo, uma profissão que hoje, num país como o Brasil, que vai se tornar um país de idosos, o enfermeiro dedicado a essa área
e os cuidadores de idosos é uma profissão que está em alta. Há algumas que podem não estar em altas, mas nunca vão desaparecer, ligadas à beleza, principalmente feminina. Também é algo importante. E sobre a questão de trabalhar, mais um aspecto que eu não me tinha lembrado, e talvez as pessoas não tenham ponderado, na questão do home office, é trabalhar em casa, vai dar muitas brigas conjugais. E isso é uma realidade. O indivíduo não está habituado a passar 24 horas. Está sorrindo, Patrícia? Você sabe que isso é uma verdade. As pessoas Mas não a pensam muito. tendência, isso já teve até algumas entrevistas, salvo engano, no Fantástico, mas várias entrevistas falando nesse sentido, que já estão tendo vários divórcios, né? Por conta do... Isso existe equilíbrio emocional. Isso é muito importante. Agora, eu vou fazer um contraponto a isso. Vocês têm razão, os dois têm razão. Eu não vi a entrevista, mas tem razão. Mas eu li essa semana uma pesquisa do IPEA dizendo que a gente vai ter, no Brasil, há uma expectativa, ainda com o home office de plano de fundo, mas tentando chegar nas perguntas que você passou agora, Patrícia. Vai haver no Brasil há uma expectativa, segundo o IPEA divulgou uma pesquisa, cerca de 20 milhões de postos de trabalho no Brasil deverão virar home office. É um número considerável, né? Um número considerável. Desses 20 milhões, 2 milhões estão no Rio de Janeiro. E aí, em várias profissões, todas que podem, de alguma forma, trabalhar à distância. A gente está experimentando isso, né? A gente sabe, por exemplo, que o pessoal que trabalha na produção, que depende de uma máquina para poder produzir, não pode. Mas a área de serviço está muito bem embalado nisso. E aí um contraponto com relação, que você tem razão, essa questão desse atrito, essa adaptação. Eu vi também essa semana uma pesquisa da Robert Half, aonde cerca de, olha que número interessante, 86% dos entrevistados de média e alta gerência aceitariam pelo menos fazer parte da sua atividade home office, mesmo que tivesse que trabalhar mais. Então, tem outro lado da moeda também. Eu concordo que a adaptação pode não ser fácil para todo mundo, mas eu tenho, por exemplo, uma colega professora próxima, que ela voltou da licença maternidade dos 120 dias e começou a trabalhar e surgiu a pandemia. E ela está falando, Ricardo, independente de qualquer coisa, o gostinho de poder fazer duas coisas, para mim, eu consegui me adaptar. Então, eu acho que a gente vai estar aí agora nervoso, porque a gente quer voltar ao trabalho, isso é verdade mesmo, aquele cafezinho do trabalho, o bate-papo com os colegas, mas tem um outro grupo aí que está pensando, meu Deus, vou pegar o trem de novo, vou pegar o metrô de novo, vou atravessar a Avenida Brasil de novo, e aí são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu acho que esse gostinho de home office vai fazer com que algumas profissões se adaptem. Aí perguntando já, ou melhor, tentando descobrir essa resposta da pergunta ouro do professor Emílio e dos outros colegas, se eu fosse fazer uma outra graduação, eu faria psicologia, né? Porque o que vai ter de gente aí precisando pós-pandemia vai ser grande. Mas, sinceramente, eu acho que todas as profissões não é questão mais de... A gente tem o badalo do relógio que vai para um lado e vai para outro. A gente pode ter uma profissão de momento mais forte, a psicologia é uma delas, mas eu acho que todo mundo na sua profissão, tendo a consciência de uma adaptação, seja qual for a sua graduação, ele vai poder tirar o melhor, né, dessa graduação. É uma questão, a competitividade ela vai ser grande, já era grande antes da pandemia, ela vai ser absurda a partir de agora. Eu costumo dizer que vai ser igual uma Olimpíadas, você vai ter que disputar a esse nível. Mas todas as profissões, elas têm a chance de se adaptar para sobreviver. O professor Fernando, nosso professor de Direito da nossa instituição, ele afirma aqui que já está tendo procura de divórcios, hein? Ele já afirma que está tendo procura de divórcios, só reforçando a ideia do professor Manuel. O Reginaldo Salles, ele abriu aqui um debate na nossa live, o pessoal já está aqui até conversando sobre, se vai abrir aí mercado para cursos de home office.
O que vocês acham? Vai ter mercado para curso de home office? Já abriram. Já Já. abriram. Quem está acompanhando as redes sociais é que tem mercado para como fazer o home office, porque é uma adaptação, né? Estou aqui no meio, as pessoas estão assistindo, nossos colegas, Emi, Fernando, Godinho, Michel, o Luiz, e eu estou aqui com dois colegas super experientes. Eu lembro lá no início, Patrícia, início dos anos 2000, quando me surgiu a primeira informação sobre ensino à distância. E no primeiro momento, a gente rejeita algo que é novo, né? A gente tem um momento de adaptação. Então, a gente tem hoje profissionais querendo se manter no emprego via home office. Então, você tem curso para fazer home office, curso para edição de vídeo, curso para você ter audiência nas suas lives. Eu acho que isso tudo surgiu, ou pelo menos surgiu, não, corrijo, se acentuou agora. Então, essa questão da adaptação em qualquer profissão, qualquer que seja ela, eu tenho pessoas próximas da área de psicologia, que no primeiro momento resistiram muito a fazer esse atendimento via home office. Eu tenho que estar diante do meu paciente, e eu compreendo a expertise de cada profissão. Acho que hoje já estão tendo um outro olhar sobre aquilo que algum tempo atrás era um paradigma. O que tu acha, Manel? Isso é uma verdade. As pessoas se adaptam e a própria vida nos leva a nos adaptarmos. O problema é realmente nós estamos preparados para essa adaptação e estamos abertos para a mudança. Esse é o grande problema, estamos abertos para as mudanças. E isso normalmente, quando num processo de recrutamento, isso é muito importante, e aí já entrando na questão do currículo propriamente dito, os currículos hoje são feitos através de online, mas independentemente disso, há alguns princípios que têm que estar presentes num currículo. E isso é muito importante. Normalmente as pessoas tendem, isso eu já encontrei com muita frequência, aquele padrão, um currículo padrão. Eu faço um currículo e começo quase que a panfletar pelas empresas. Currículo não é para ser panfletado. Eu não posso mentir num currículo, mas dependendo do cargo que eu quero ocupar, da empresa a qual eu vá concorrer, o meu currículo tem que ser trabalhado nesse sentido. Por exemplo, se eu sou muito bom em contabilidade e sou muito bom em idiomas, se eu vou concorrer a um cargo para trabalhar num balcão de uma agência de viagens, eu tenho que colocar em evidência os meus idiomas. Se eu vou trabalhar numa empresa e vou concorrer a um cargo dentro da área contábil, o que eu tenho que colocar em evidência é a questão da contabilidade. Então, isso é um problema muito importante que, quando se faz, as pessoas têm que se adaptar e depois têm que ter uma certa flexibilidade. E aí já entra na questão, novamente, do comportamento, a cultura de uma empresa. E aí, repara bem, na questão, não voltando atrás, mas voltando na questão emocional, o problema é interrelacionamentos, intrarrelacionamentos. Eu tenho que me relacionar comigo próprio, eu conhecer as minhas emoções e como trabalhar essas minhas emoções e gerenciar essas minhas emoções. Outra coisa é eu conhecer as pessoas, procurar não as julgar, mas tentar compreendê-las e adaptar-me a conviver e até a viver em comunidade. Dentro de uma empresa é fundamental sabermos trabalhar em equipe. E isso é um diferencial muito grande hoje para você saber trabalhar em equipe, principalmente se você almeja um dia ter um cargo de liderança. Isso é outro aspecto. E aí, antes de terminar o meu raciocínio, desculpem, a garganta está me traindo. E antes de eu acabar o meu raciocínio, uma das coisas, por mais que existam sistemas online de você recrutar e selecionar, há sempre um momento que você vai estar em contacto com alguém, pessoalmente. Isso é definitivo e isso é fundamental. Cuidado com a tua postura numa entrevista de seleção. Pegando esse gancho. Não, perdão, Patrícia, pode falar. Pode falar, Patrícia. Não, eu tenho algumas perguntas, mas pode concluir o raciocínio, professor. Eu ia pegar esses dois ganchos, que eu acho que é uma coisa que bate muita curiosidade da maioria das pessoas que estão buscando o espaço no mercado. É o que é colocar no currículo e qual a dica que a gente daria nesse momento da entrevista, Manel? Duas perguntas, né? O que eu posso, a partir de agora, acentuar mais no currículo na hora que, vamos lembrar, né? É importante sempre destacar, a gente fala de currículo, seja o modelo que eu monto, seja aquele que eu preencho, currículo
funciona como um cartão de visita, né? E o cartão de visita tem que ser atrativo. Eu tenho cartão de visita, eu tenho que olhar quem é a pessoa, o que ela faz e o contato dela, né? De maneira bem clara. Então, o currículo tem esse básico, né? De ter a experiência da pessoa e tudo mais. Mas o que você acha, Manuel, que deve ser colocado nesse currículo para atrair mais as empresas a partir de agora? E no outro momento, na entrevista, o que eu destaco mais a partir de agora, pós-pandemia, nessa questão comportamental? Que dica você daria que merece ser mais destacado, que eu candidato, devo mais empregar nesse momento? Repara bem, quando você faz um currículo, dentro de um modelo mais ou menos padronizado, que nós não devemos obedecer rigidamente, você tem que colocar, pelo menos, repara bem, os seus objetivos é fundamental, como você se vê. Reparem bem, já que você disse com muita propriedade que currículo é um cartão de visita, eu tenho que me saber vender. Inclusive, eu aconselho todos os alunos que estão assistindo e quem não é aluno, mas está assistindo, fazer um curso de marketing pessoal. Como vender a sua imagem. Não tenham vergonha de vender a sua imagem. E isso é muito importante. E a sua imagem envolve não só a aparência, como a maneira de conversar, a maneira de se apresentar, a maneira de dirigir às pessoas e a maneira de conviver com elas. No currículo, você não basta colocar os seus cargos, mas é importante colocar as funções que você exercia nesse cargo e que dentro dessas funções, em que é que você mais se evidenciou. Você resolveu problemas, você dirigia pessoas, quais foram os problemas que encontrava e que você resolveu. Você tem que mostrar que você é útil para a empresa. Porque, na realidade, quando você está num processo de seleção, a empresa quer saber em que é que você é importante para a empresa. E os aspectos técnicos são fáceis de você conseguir candidatos com isso. Os aspectos comportamentais é que são fundamentais. Na questão da entrevista, para além da apresentação, cuidado. Na entrevista, você vai ter perguntas abertas. Ninguém pergunta, o entrevistador não vai perguntar para você se você gosta disto ou daquilo. E se perguntar, ele vai na sequência perguntar por que é que você gosta, por que é que você não gosta. O entrevistador vai perguntar o que é que você pensa disto, o que é que você pensa daquilo. Ele vai fazer perguntas abertas. Ele quer que você se exponha. E aí começa a haver um problema. As pessoas hoje têm uma dificuldade de se expressar e mais de escrever. E para essas pessoas ele dá um papel em branco e diz: escreve uma carta pedindo emprego. E você tem que redigir uma carta. Isso é feito na hora, meus amigos. Você quer ver uma coisa muito, muito importante numa entrevista, que normalmente eles hoje as empresas vão às vossas estou-me dirigindo a quem está nos assistindo, vão às vossas redes sociais para determinarem até que ponto é verdade aquilo que vocês colocaram no currículo. Eles vão às redes sociais. Então você tem que ter muito cuidado quando coloca a sua mensagens nas redes sociais, porque isso vai ser cutucado pelas empresas. Quando você vai a uma entrevista, e a entrevista é a última fase, ele já sabe muito a seu respeito. Outra coisa, é importante que você conheça o máximo da empresa e o cargo que você vai ocupar. Isso é muito importante. E há algumas perguntas que são cruciais. Por exemplo, o entrevistador pergunta para você onde você pensa estar profissionalmente daqui a 5 anos. Talvez muitos daqueles que nos estão assistindo não tenham essa percepção, mas isso passa a ideia para a empresa se ela deve investir ou não, se essa pessoa é ambiciosa ou não. Isso é muito importante. Quer ver uma pergunta ou outra? Você gostaria de estar no cargo do seu chefe? As pessoas ficam todas atrapalhadas. Pô, vou achar que eu sou ambicioso. Outra, que talvez já tenham perguntado para a Patrícia. Que salário eu vou pedir? Pedem sempre salário. Você não pede salários. E aí nós íamos começar a discutir o que eu discuto muitas vezes, o que é um salário justo. E normalmente os alunos dizem, salário justo é aquilo que dá para eu viver. Mas a empresa não vai te dar o salário só para aquilo que você quer viver. Ela vai analisar o que é que podes colaborar para a empresa. Salário justo é aquilo que está diretamente relacionado com a tua atividade dentro da empresa. Correto. Então são esses aspectos que têm que ser ponderados e têm que estar preparados para isso. Se não tiverem, por isso é que muitas vezes as pessoas perdem-se nas entrevistas e não sabem a razão, porque a entrevista nunca vai dar a verdadeiro motivo. E aí tem outro problema, a discriminação.
Que isso é uma realidade. Não sei se alguém perguntou se as empresas discriminam alguém. Não, ainda não, ainda não. Eu Ainda estou aqui não. com bastante pergunta de Eu não vou gestão de entrar. liderança, para a gente seguir depois que fechar esse tópico aí de entrevista. Ok, pode continuar. Tá, deixa eu só então fechar esse tópico bem rapidamente. Algumas dicas super rápidas. Com relação ao currículo, complementando o que você colocou, Manuel, a gente tem que entender como é que funciona a busca por um currículo. Se ele é no modelo ainda papel tradicional, ele vai nos olhos ali do recrutador, olhando currículo por currículo, ou seja, tu tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção daquele currículo. Se ele é no meio de um software, onde eu jogo palavras-chave, contador, tanto tempo de experiência, eu tenho que saber que palavra-chave eu coloco. E aí, pegando o teu gancho, Manuel, do comportamental, a questão de palavras que eu sugeriria: autonomia, trabalhar sob pressão, cumprir prazos, são palavras, trabalhar em time, em equipe, são palavras que eu sugiro que os meus alunos coloquem, quem estiver estudando a gente coloque, seja no papel, no currículo tradicional, ou no currículo informatizado que eu preencho uma ficha, porque isso vai atrair os olhos do ser humano recrutador ou os olhos do software que estiver buscando isso. E um gancho importante, Manel, você puxou um gancho aí especial que eu não vou querer deixar passar, que são as redes sociais. A gente tem que entender que a rede social é nossa. É meu CPF que está lá, eu coloco o que eu quiser. Mas você destacou muito bem que as empresas vão olhar. Assim como eu oriento meus alunos, e você destacou isso, eu vou numa entrevista segunda-feira. Sábado e domingo eu vou estudar essa empresa. Eu vou entrar no site dela, descobrir o que que ela faz, quais são os projetos dela, se ela faz projeto social. Vou tentar descobrir tudo que eu puder. Mas a empresa vai fazer a mesma coisa. Ela vai olhar meu Facebook, vai olhar meu LinkedIn. Então, e aí ela vai comparar o currículo com a rede social e eu fisicamente lá. Isso tudo tem que estar conversando. Eu tenho que, a minha imagem é uma só. Eu não posso ter uma imagem no Facebook que vai contra o que eu coloquei no currículo, que vai contra aquele momento lá durante a entrevista. Eu acho que são questões da rede social muito pertinentes que você puxou, Patrícia. Eu só queria colocar, desculpa, só dois detalhes muito importantes e muito rapidamente, até porque não dá para conversar muito, desculpem-me, sobre a seleção. Um deles, pá, é que quando a empresa pergunta a alguém qual é o ambiente em sua casa, quando entra, repara bem, uma entrevista bem feita, ela tem diversas etapas. Normalmente ela começa por aspectos menos importantes ou talvez tão importantes, mas os quais o candidato não tenha nada a esconder, que é a questão escolar, porque isso tem documentos, a questão de onde trabalhou, e depois começa em questões mais pessoais. E quando chega no final, e reparem bem, há uma coisa muito interessante: as pessoas se relacionam com aquelas com as quais têm certas afinidades. Quanto maior é as afinidades que nós temos com uma pessoa, maior é a facilidade de nós conversarmos com elas e falarmos abertamente. Então, o bom entrevistador, ele cria um ambiente de confiança, de afinidades com o entrevistado. Porque é a partir desse momento que o entrevistado começa a se abrir, como se costuma dizer. Se o entrevistado gosta do Flamengo, eu digo que gosta de Flamengo. Se ele gosta de vinho, eu também gosto de vinho. Então, criamos uma série de afinidades. E então, quando se entra naqueles aspectos mais particulares da vida do candidato, o entrevistador vai entrar. E vai entrar no seu ambiente familiar. E, normalmente, quando eu pergunto aos alunos o que é que vocês acham do entrevistador entrar no vosso ambiente familiar, a resposta normalmente é não tem nada a ver uma coisa com outra. Só que para a empresa tem muito. Porque não há ninguém, hoje não há ninguém que consiga separar casa de emprego. Se você tem um problema no emprego, você o transfere para casa. Se tem um problema em casa, transfere para o emprego. Então o emprego procura detectar o ambiente em casa, porque sabe que esse ambiente vai influenciar. Sob um aspecto que ninguém colocou, e que eu vou colocar que é muito importante, as empresas também discriminam. É verdade. Isso é uma verdade e não podemos mentir. A literatura académica é muito bonita quando dizemos que somos todos amigos e que somos todos uma equipe. A realidade não é bem essa. Ela discrimina. Só que ela não declara isso porque a lei não permite. Mas ela discrimina. Principalmente mulher jovem com criança pequena. Isso é um facto.
Então, repara bem, quem vai se candidatar a um emprego e é jovem, tem uma criança pequena, tem que estar preparada para justificar que vai deixar a criança na creche. Mesmo que eles não perguntem, isso tem que ficar nítido. Isso é muito importante. E no último aspecto comportamental, antes que acabe a minha voz, no aspecto comportamental, cuidado com a dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo, junta-se um grupo, apresenta-se um problema para o grupo resolver. E todo mundo fica louco para resolver o problema. O problema, muitas vezes, não tem uma solução exata. Eles querem ver, tem sempre um psicólogo olhando para o grupo para ver o comportamento de cada um dentro do grupo. Se é extrovertido, se é um cara que tem liderança, se é um cara tímido. Esses são aspectos que, normalmente, não são levados em consideração. Isto, repara bem, isto é o mundo. A quem nos está assistindo, um dia faça um curso, mesmo curto, sobre como se comportar num processo de seleção, que justifica. Muitas vezes o processo de seleção começa antes da seleção, quando você está na sala de espera e eles colocam um cinzeiro e uma garrafa de café e deixam você esperando propositadamente, para você, se você aguenta a pressão. E deixam um cinzeiro. Ou então, numa entrevista, quando o entrevistador puxa um cigarro para fumar e oferece a você um cigarro. Ele não pergunta se você fuma, porque normalmente todo mundo vai dizer que não fuma. Porque sabe que as empresas também não gostam que o indivíduo fume. Não gostam, não é uma questão de estarem preocupados com o funcionário. Estão preocupados com a empresa. O indivíduo que fuma tem problemas respiratórios e vai ficar no INSS. E essa é a realidade do modelo capitalista, meus amigos. Professor, tem uma aluna nossa aqui, a Priscila Barros, que ela faz um comentário nesse sentido. Ela disse que já viu muitos candidatos serem desclassificados por postarem fotos em boates, bebendo, e ela já ter ouvido comentários de falar, esse é um funcionário que vai faltar numa segunda-feira, que vai estar sempre faltando, porque vai muito a boates, sai final de semana. Ela afirma isso, a nossa aluna Priscila Barros. E o professor Fernando Monteiro, nosso professor de Direito, ele diz que hoje em dia já tem sentenças que se baseiam muito, especialmente nas condenações, com base nas redes sociais do réu. Isso já é tendência na justiça mesmo. Pessoal interagindo. Eu estou aqui com algumas perguntas de gestão e liderança. A gente já pode ir para esse sentido? Vocês querem abordar mais alguma coisa? Tranquilo, pode seguir, Patrícia. Vamos lá? Senão não vamos parar. É verdade, o assunto é tão amplo, tão atual, que a gente consegue falar aí a noite inteira, né? Trocar essa ideia. Vamos aqui, então, estou com as perguntas do professor Godinho, nosso professor, nosso mestre aí de RH. Ele colocou aqui as perguntas bem interessantes, que eu acho que vai ser legal para os nossos alunos de RH, de logística, de ADM e também de contábeis. Ele fala quais as habilidades e que os gestores devem desenvolver para conseguir motivar e influenciar seus funcionários para alcançar os objetivos da empresa. E aí, complementando, ele pergunta como exercer a liderança à distância. Será momento de valorização do chefe tradicional, cobrar prazos e resultados simplesmente? Essas duas perguntas aí se complementando. O que a gente tem para falar, professor Godinho? Mestre Godinho, excelente pergunta. Nós podíamos esperar perguntas mais inteligentes. É um grande desafio, né? É um desafio entre nós que trabalhamos na educação, do recursos humanos, os profissionais que estão lá na ponta diretamente. Por quê? Durante muito tempo, nós ensinamos aos nossos funcionários a seguir aquilo que a gente fala, né? Praticamente, eu costumo fazer a metáfora, nós ensinávamos que eles andassem em trilhos, né? Não tinha muita opção. A simbologia, ou eu vou para frente, ou vou para trás, eu fico parado. Não siga. Era a época de seguir os manuais, né? Siga o manual e tudo vai dar certo. E durante muito tempo foi assim. E aí a gente acorda numa nova era, aonde os cargos de aqueles, entre aspas, supervisão, tem um título de supervisor ou não, que eles eram sempre encarregados de tomar conta de alguém. Esses cargos estão diminuindo, porque eu quero, a partir de agora, que o meu colaborador tenha uma posição de liderança. Então, para os profissionais mais antigos, até um momento antagônico. Eu devia seguir o chefe, agora não. E quando eu seguia o chefe, eu não tinha que pensar muito. Eu tinha que seguir o que ele falava. Agora não. Agora não tenho chefe, eu tenho que ter autonomia,
eu tenho que ter posicionamento, mas é isso mesmo, o mercado mudou. O chefe à moda antiga, ou o supervisor, o encarregado, aquele que tomava conta de alguém, é um posto de trabalho que tende a diminuir. Cada vez menos eu vou ter alguém tomando conta de alguém. Ou esse profissional está produzindo alguma coisa, ou ele não vai ser mais necessário para tomar conta de alguém. Por quê? Porque esse novo perfil de colaborador que eu quero, eu vou dar autonomia a ele. Ele vai ter tudo o que ele pediu, sonhava em termos de autonomia. Mas a contrapartida vai ser isso mesmo. Mais pressão, menos pegar na mão do funcionário. Eu vou demandar uma atividade e cabe a esse funcionário pedir quando for necessário algum tipo de orientação, mas dar conta do recado. E aí não tem como, de alguma forma, lembrar o nosso papo anterior do home office, que está muito atual. Esse trabalhador agora vai estar, esse do home office, vai estar em casa. Quando ele estiver no escritório, pode ser que há uma tendência, a gente não se aprofundou nisso, que as empresas experimentem trabalhar uma parte da equipe em home office, uma parte em casa e depois troca, entendeu, Manel? Aquela interatividade que você falou. Há um estudo que a gente está acontecendo as coisas agora, há um estudo que isso possa acontecer em breve. E aí, muitas das vezes que eu tiver mesmo no escritório, o chefe não vai estar lá, o chefe vai estar em casa. Então, a questão da autonomia é fundamental. Então, eu diria para o nosso mestre Godinho que cada colaborador, indo ao encontro do Manel, bateu tantas vezes na live com questão comportamental, eu, colaborador, eu tenho que entender que eu vou ter que ter autonomia, eu vou ter que ser o meu próprio chefe, porque eu penso que a empresa vai esperar isso de mim. Ela vai me dar uma autonomia, mas vai me cobrar muito isso. O que tu acha, Manel? Eu concordo em absoluto em tudo aquilo que colocaste, só vou acrescentar alguns simples detalhes. Isso requer um processo de recrutamento e seleção mais apurado para que um indivíduo trabalhe em home office e, em termos de liderança, eu não acho, e concordo com a última posição tua, que o indivíduo não trabalhe 100% em casa. Há momentos em que ele vai para a empresa. Há momentos em que ele interage dentro da empresa, até para ter um contacto mais direto com o seu chefe. E isso é importante. Não há nada, repara bem, por mais que a máquina seja elaborada, por mais que a máquina seja capacitada para isso, a inteligência artificial, eu não descarto o olho no olho. Isso é fundamental. Um gesto, uma maneira, nada pode suprir um líder bem preparado que consiga se aperceber desses detalhes. Outro aspecto fundamental é uma questão de justiça social. Entre o empregado e a empresa tem que haver aquilo que eu chamo uma parceria. Isso é muito importante. Parceria de maneira que o empregado tenha a percepção que todo o seu esforço vai ser compensado. Que não se justifica a empresa estar indo na vertical e eu estando indo na oblíqua. É importante eu confiar no meu chefe, haver um jogo franco e aberto, em que eu como empregado tenha a percepção que tudo o que eu fizer pela empresa, ela vai crescer, mas eu vou crescer também com essa empresa. E é um aprendizado, Manel, a duas mãos, né? De mão dupla. As empresas precisam entender a importância dessa autonomia desse novo trabalhador, desse novo perfil, assim como esse trabalhador deve entender que essa autonomia ela também gera responsabilidade. Então, eu acho que é os dois lados, empresa e colaboradores tentando aprender e crescer nesse novo momento. A nossa aluna Juliana Moreno, ela afirma que no trabalho dela, onde ela trabalha, já estão colocando em prática essa escala de revezamento de home office com presencial. Já estão colocando em prática, já aparentemente para valer, já direto que isso vai ficar. Não tem como não ficar, né, Patrícia? Esse experimento de ter... O empresário, ele é muito reativo. Eu lembro, né? Eu sempre, quando falo essas datas assim, o pessoal acaba entendendo que eu sou um pouquinho antigo no mundo. Lá, eu já trabalhava em agência de emprego lá em 88, quando foi promulgada a nova Constituinte. E de lá para cá surgiram algumas demandas. Uma delas, se eu estiver errando as datas, por favor, me corrijam. Quando foi colocado o auxílio maternidade de 120 dias, né, para as mulheres. Se eu não me engano, foi pós-88. Se eu estiver errado, quem estiver assistindo também pode me corrigir. E eu lembro que eu tinha, lá na agência que eu trabalhava,
uma média de 300 funcionários entre duas grandes indústrias na época. E o empresário, na época, foi reativo imediato, né? Na expectativa de ter funcionários afastadas, ele começou a mudar do gênero feminino para o masculino. Mas aí, passado algum tempo, ele se adaptou, percebeu que as mulheres tinham uma produtividade naquela atividade muito maior, e ele comparou e voltou a contratar homens de novo. Por que eu lembrei esse fato? Nesse primeiro momento, o empresário ele vai olhar a questão financeira. Se ele puder ter um espaço de metro quadrado, naquele exemplo que eu usei anteriormente, no centro do Rio, menor, que ele pague mais barato, o espaço físico, que ele possa alternar uma parte da semana, fica uma parte da equipe, na outra fica a mesma equipe, a outra equipe, usando a mesma mesa, por exemplo, tem um espaço menor. Então, acho que nesse primeiro momento, esse atrativo financeiro de reduzir vale transporte, reduzir alimentação, isso vai soar ao empresário a partir do momento que ele possa mensurar, que ele possa medir que a produtividade, para alguns cargos específicos, não tenha caído. Então, eu concordo com a nossa Juliana, não foi isso, Patrícia? Juliana. Eu acho que é uma tendência que deve se confirmar e a gente vai perceber isso rapidamente. Tinha uma pergunta aqui do Godinho, até numa outra conversa que nós estávamos, que ela vai cair perfeito aqui para esse nosso assunto. Ele pergunta o que vocês acham de como vão ficar as relações humanas nesse cenário atual. Será que a pandemia veio para potencializar a tendência de isolamento humano dentro das organizações? O que vocês acham? Manel, puxa aí. Num primeiro momento, isso é tudo uma incógnita. O comportamento humano é fascinante a sua complexidade. Então não podemos prever. Mas eu estou falando em termos do Brasil. Repara bem, isto é muito importante, que eu vou várias vezes à Europa, inclusive a Portugal, e o comportamento lá é diferente. Lá as pessoas são muito mais fechadas do que aqui. É uma coisa extremamente curiosa. Aqui as pessoas são muito mais sociáveis. Essa questão social aqui, eu acredito que ela, no primeiro momento, ela vai se retrair. Até porque enquanto não houver uma solução para a questão da pandemia, elas vão se retrair e vão se defender. Mas depois, elas tendem, com o passar do tempo, repara bem, eu estou-me referindo ao Brasil especificamente, com a tendência de se resolver esse problema através da vacina, as relações vão-se novamente se estreitarem. Isso é muito importante, que as pessoas, repare bem, isso eu estou projetando essa ideia. Não tenho nada que a defenda. Eu vou dar um exemplo concreto. Na Suécia, um país frio, que as pessoas são frias, afastadas umas das outras, quando surgiu o corona, o governo disse que, pelo comportamento normal das pessoas, não haveria problema, não havia restrições ao contacto, porque elas normalmente não têm contactos. Só que eles abriram, não fizeram restrições, e a epidemia se estendeu. Então, as pessoas são um mundo em que nós não podemos entrar. Mas acredito que no primeiro momento haja uma retração, sem dúvida nenhuma. Até uma desconfiança que hoje existe em relação de pessoa com pessoa. Muitas vezes quem tem até acaba por ser discriminado com medo que pega a outra pessoa. Mas depois, com a continuação, acaba por ser como uma gripe comum. Eu acho que nesse primeiro momento, sem dúvida que a gente vai ter até pelas informações desencontradas, né, como é algo novo no mundo inteiro, os especialistas dizem que ainda não sabemos dos desdobramentos de tudo isso. Mas, em contrapartida, olhando o que a gente percebe nos comentários, nas próprias redes sociais, a gente pode ter uma maior valorização do contato humano, né? O contato de trabalho. Quantos, né, já comentaram, né, no caso da nós colegas da UNIABEL, professores, os próprios alunos, nas postagens, a saudade que eles têm desse contato físico, né, lá na universidade. Então, acredito que um pouco disso, né, vai acontecer num segundo momento nos escritórios, né? A confraternização, o lado humanístico deve ser saltado na relação de trabalho. Pelo menos é isso que boa parte das pessoas esperam daqui para frente. Gente, nós temos assunto aí até a final da noite, os alunos estão participando bastante, nossos colegas aqui também, os professores. Os alunos estão aqui te louvando, professor Ricardo. O professor Ricardo é o melhor que tem, parabéns, todo mundo gostando bastante da nossa live.
A equipe da Uniabel é muito boa. Nossos Modéstia à alunos. parte, para nós, é uma equipe muito boa. Sim, nossos alunos, nossos colegas, a gente não tem o que reclamar, né? Nós somos uma equipe maravilhosa, né, professor? Mas nós Sem vamos dúvida. ter que partir aqui para as considerações finais, vou deixar com vocês, já está chegando na nossa hora, né, para não ficar muito longo, até porque nós vamos ter aí milhões depois de visualizações na nossa live, para não ficar muito extensa. Então, passo a bola para vocês das considerações finais, o que vocês ainda têm a falar desse nosso tema aí, o sucesso do processo de seleção pós-pandemia, o que vocês ainda têm a falar de consideração final aí para os nossos espectadores? Se o Manuel me permite, Manuel, se você me permite, eu faço uma provocação, tá? Porque Imagino qual seja. a tua experiência do Sebrae é muito grande. Eu não queria perder essa oportunidade de você falar para os nossos alunos. Você falou lá mais cedo, Manuel, do fim dos empregos, né? Numa estimativa, uma obra. E aí eu queria te provocar, porque aqui no Brasil a gente tem acho que uma cultura errônea de achar que empreendedor, já que talvez não tenha emprego para todo mundo a médio e longo prazo, ou talvez nessa recessão, a gente tem uma mania muito ruim, cultural, de achar que empreendedorismo é só para momento que a água está no pescoço, né? E poucos entendem que ser empreendedor é uma opção de carreira. O que você pensa sobre isso, Manel? Eu lamento imenso que no Brasil só muito recentemente esteja dado valor ao empreendedorismo. O empreendedorismo surgiu no Brasil, a palavra, há muitos anos, mas ela só tomou maior vulto a partir da abertura da economia brasileira na década de 90. Ser empreendedor é algo que não devia ser estudado somente em faculdades, devia ser estudado desde o ensino primário. O brasileiro é empreendedor por necessidade, quando ele devia ter o espírito empreendedor. Devia haver projetos no Brasil de incentivo à criatividade, que é muito ampla no Brasil, para apoiar o espírito empreendedor. Tudo aquilo que nós dissemos em relação à seleção está perfeitamente correto. Só queria acrescentar alguma coisa, porque, e reparem bem, para mais os alunos vossos que nos estão ouvindo, que são da área de administração, administrador é diferente de empreendedor. Administrador é todas aquelas, organizar, planejar, dirigir e muitas outras. Empreendedor é alguém que tem o espírito de pesquisa, de inovar, de criar. E isso é fundamental. E eu lamento que os livros de marketing no Brasil comecem. Você tem um produto e tem um serviço. Nunca ninguém fala como surge o produto ou surge o serviço. Parece que surge espontaneamente. Então há que discutir sobre criatividade. Por último, e para acabar, senão a gente fica aqui toda a noite, sobre alguns aspectos que são fundamentais. Para além de você estudar e ter presente tudo aquilo que é fundamental para se candidatar ao emprego, pense em empregabilidade. Como você vai se manter dentro da empresa? E isso justifica que você faça cursos curtos para que você tenha a percepção como se comportar dentro da empresa para manter o seu emprego. Outra questão, não pare de estudar. O estudo é eterno. Se você para de estudar um semestre, você fica ultrapassado. Isso é muito importante. Outra coisa, informação e conhecimento. Conhecimento é fundamental hoje. Você estar bem informado. Cuidado, que numa empresa, num processo de seleção, muitas vezes perguntam qual foi o jornal que você leu hoje. E só pelo jornal que você leu hoje, eu entrevistador, defino logo o seu perfil. Qual foi a notícia que mais chamou a atenção? Você é apanhado. E por último, há uma coisa muito importante. Quando lhe perguntarem o que é mais importante para ser empreendedor, dinheiro ou uma boa ideia? Talvez a maior parte de vocês diga que é dinheiro. Não. Dinheiro você arranja até emprestado. O importante é ter uma boa ideia. E cuidado, o que é uma boa ideia? Cuidado, uma boa ideia não é aquela que é inovadora, não. É aquela que existe alguém interessado em adquirir. Porque essa é a realidade. Você não monta uma empresa para ganhar dinheiro, não. Você monta uma empresa para ter alguma coisa que agrada a alguém. Porque se tiver alguma coisa, um serviço ou um produto que agrada a alguém, esse alguém vai comprar. Se ele comprar, você vai ter lucro. E por último, dois conceitos que são muito comuns e que muitas vezes se confundem. Ter instrução e ter cultura. Cuidado. Cultura hoje é um diferencial competitivo no mercado. Instrução, você sabe matemática, sabe física, sabe contabilidade, sabe logística. Isso é instrução. Cultura é algo mais. É você ter uma visão do mundo, é ter uma visão para onde vai o mundo, é ter uma visão de tendências.
Isso é cultura. E isso hoje é um diferencial. Eu acho que nada mais me resta dizer, a não ser, talvez, dar o meu, não sei, dar o meu Face. Eu estou abrindo um Face só para tratar destes assuntos. Se alguém estiver interessado, prof.j.manuel@yahoo.com.br. Inclusive, nesse Face eu não tenho, mas se vocês mandarem um contacto para Manuel com o 07@bol.com.br, eu posso-vos mandar extratos daqueles livros que eu coloquei no início, O Fim dos Empregos e A Armadilha da Globalização. Foi um prazer estar presente aqui e estou pronto para outras oportunidades em que a gente possa debater outros tão interessantes assuntos. Muito obrigado e foi um prazer conhecer você, Patrícia. Prazer o meu, professor. Professor Manuel, os alunos adoraram a sua participação, estão elogiando muito, estão pedindo até uma nova live com o senhor, hein? Estão pedindo uma nova live aí com essa dupla aí de mestres que arrasou aqui no Muito nosso obrigado. canal. Quero agradecer, então, a presença dos mestres. Professor Ricardo, sempre uma honra trabalhar com o senhor, sempre muito gratificante dividir a sala, dividir a tela, né? Professor Manuel, um grande prazer também lhe conhecer. Parabéns Obrigado. pelo profissionalismo, pelo seu conhecimento. Tenho certeza que foi de grande valia, não somente para os nossos alunos, espectadores, mas também para mim, professor Ricardo. Essa troca aí de ideias é sempre muito valiosa. Obrigado pelo seu conhecimento. Agradecer também a participação dos nossos professores, nossos colegas de trabalho, que participaram bastante aqui da live, nos ajudaram muito. Os nossos alunos de RH, ADM, Logística, não conheço por nome, né? Mas participaram e interagiram bastante aqui no nosso canal. Nossos alunos de contábeis também, Rafael Barcelos, Kathleen, que estavam aqui presentes, todos os outros. E, se Deus quiser, tudo isso logo vai passar, né? Gente, o link fica para vocês até às 9 horas, tá? Então, 9 horas, o link já está, estou acompanhando que o link já está aqui no chat, lá no nosso canal. Então, tem até 9 horas para vocês preencherem, para terem as horas complementares. Não esqueçam de curtir, de dar o seu like lá no nosso canal, no canal da Uniabel, para até que vocês consigam ficar acompanhando. Teremos aí outras lives de outros cursos ainda durante a semana, e aí vocês conseguem também participar, todas valendo horas complementares. Obrigado a todos, obrigado, professor Ricardo, mais uma vez, professor Manuel, e a Uniabel por nos fornecer esse presente de estarmos aqui dividindo esse conhecimento e poder participar e levar isso para os nossos alunos. Foi um prazer, Patrícia, e da minha parte eu encerro dizendo que esse momento difícil vai passar e todos os nossos alunos dos mais variados cursos estejam preparados. A gente está vivendo um momento diferente e vamos chegar com uma frase do momento para um novo normal. E é importante que você busque se destacar nesse novo normal, dentro da tua formação, seguindo a orientação dos seus professores, quem puder, além do curso da graduação, fazer os cursos gratuitos online e se preparar, porque quando o mercado voltar para esse novo normal, a competição vai ser grande. Então, se empenhe nos seus estudos, boa formação, e foi um prazer, Patrícia, e obrigado pelo aceitar o nosso convite, professor Manuel. Obrigado, Patrícia. Obrigado. É um prazer. Obrigado, gente. Até a próxima. Um beijo.